voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos suprido, tem nos alimentado com a tua palavra. E nessa noite, Pai, eu te peço mais uma vez que o Senhor faça com que o poder que emana da tua palavra, das escrituras, alcance o nosso interior, alcance o nosso coração, e que a nossa alma seja edificada, seja alimentada, para que nós nos tornemos servos teus aperfeiçoados, em processo, já que nós estamos em processo de santificação, para o dia da redenção. Que o Senhor, Pai, esteja nos lapidando com a tua palavra, e que o Senhor nos faça caminhar retamente, baseado nas tuas escrituras, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nos faça ter compreensão, nos faça ter entendimento da tua palavra essa noite. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto eu já preguei uma vez, acho que não só uma, mas 2 vezes a respeito desse trecho, onde o que acontece aqui é resultado de oração. Nós temos no começo do capítulo Cornélio, um centurião romano que tinha um apreço pela tradição judaica e um temor do Deus de Israel. Então, todo estrangeiro que tinha esse respeito pelo Deus de Israel era chamado como alguém temente a Deus. E ele orava, ele dava esmola, ele vivia uma vida piedosa. Como resultado disso, ele tem uma visão de um anjo chegando diante dele dizendo: olha, envia pessoas à cidade de Jope, na casa de Simão o curtidor, e lá procure por Simão chamado Pedro, e chame ele para cá. Então Pedro, do que nós lemos aqui, ele também, provavelmente em jejum, porque fala que ele estava com fome, sobe para orar no terraço da casa onde ele estava hospedado. E nesse momento ele também entra em um êxtase, ou seja, ele é arrebatado em sentidos, e também tem uma visão. Esse é só para justificar esse trecho que nós lemos, que é Pedro tendo uma visão, onde desce um lençol e tem animais que eram proibidos. Entendo, por isso que a gente vai ter essa questão de dizer que tem quadrúpedes, que tem répteis, que tem aves, porque os animais que descem na visão nesse lençol, pode ser que nem todos, mas uma boa parte deles são animais que pela lei de Moisés é proibido um judeu comer. Por isso que quando a voz fala: Pedro, levante-se, mata e come, ele diz: Senhor, não, jamais comi algo impuro. Em outras palavras, né? Jamais comi, não é agora que eu vou comer, né? Então, não. Então isso a gente faz com que a gente entenda que tipo de animais estava ali. Por exemplo, poderia ter um porco ali. O judeu não pode comer porco. Então, ele, no seu entendimento, isso eu quero que você preste atenção nisso, naquilo que ele já tem formado na sua concepção, na sua tradição,
nos seus costumes, ele não poderia comer. Baseado nos ensinamentos que ele aprendeu de criança, ele não poderia nem sequer tocar ali. Amém? E isso define, faz com que Pedro automaticamente tome uma posição de negação. Porque havia já uma ideia formada. Amém? E com isso, entendendo, a nossa reflexão é baseado em quê? Até que ponto a nossa tradição, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já temos essa compreensão de mundo e de vida, nos ajuda ou nos atrapalha no projeto de Deus? Até que ponto a nossa racionalidade, a nossa razão nos ajuda ou nos atrapalha no projeto de Deus? Essa é a pergunta central que eu quero trazer para a nossa reflexão. E talvez você já comece a entender por que eu estou falando de Pedro, que dentro da sua opinião já formada, da sua tradição milenar, que é a tradição judaica ali já tinha muito tempo, estava ajudando ou atrapalhando Pedro? Porque isso, você vai ver, às vezes bate muito, não vou dizer bate, mas coincide muito com a nossa forma de viver, a nossa forma de nos comportar diante das situações, diante do que Deus está fazendo, diante daquilo que Deus quer movimentar dentro de nós. Então, vamos voltar, não precisa voltar no texto, mas eu digo na imaginação aqui, no raciocínio. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 4 de Atos. Jesus chega para os discípulos ali, depois já ressuscitado, e chega para os discípulos e diz: olha, é como se ele estivesse dizendo: eu vou subir, eu vou ser levado para o lugar que ele fala lá em João 18, né? Acho que é 18, que para onde eu estou indo vocês ainda não podem ir, eu vou na frente. Então aqui no capítulo 1 é como diz: olha, está chegando a hora de eu ir, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a região da Judéia, até mesmo Samaria, e até além de Samaria, aos confins da terra. Entenda, porque esse texto aqui vai fazer sentido no que eu estou te falando. Jesus diz: quando a promessa do Espírito vir e revestir vocês de poder, ou vamos dizer assim, de uma autoridade dada por Deus, vocês vão começar a testemunhar com intrepidez aqui em Jerusalém, não só aqui, mas na região da Judéia, ou seja, aos arredores mais próximos de Jerusalém. Vão expandir um pouco mais, até mesmo para Samaria, onde vocês não querem ir, porque os judeus, nós já sabemos que os judeus não se dão bem com os samaritanos, uma treta muito antiga. Amém? Porque os samaritanos aceitaram se misturar com povos pagãos, e isso não pegou bem na época, e o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. E aí, daí para cá, e os samaritanos também não ajudou na construção, não quiseram ajudar na construção do templo de Zorobabel, tá? Então já havia uma treta antiga. E então Jesus está dizendo aqui: olha, vocês também vão alcançar Samaria, e depois até mais os confins da terra. Então aqui Jesus, no capítulo 1, ele configura um projeto. Amém?
ele já dá uma introdução do que ele queria fazer. Um projeto de expansão da fé em Jesus, que ainda não se havia a questão de cristão, a fé cristã não, mas a fé em Jesus como Messias e Salvador. Então ele diz, olha, e ele ainda fala, mesmo os samaritanos também serão alcançados. Desculpa. Por essa movimentação de expansão. Mesmo os samaritanos que vocês não, mas vocês vão testemunhar lá em Samaria também. E depois? Então, aqui está configurado um projeto. Atos 2, o Espírito vem, tem aquele alvoroço lá, a galera começa a falar em línguas, começa, né, na festa de Pentecostes, tem aquela confusão, estão embriagados, nós não estamos embriagados, daqui é o que se cumpriu, o que o profeta Joel falou, que o Espírito, no final dos tempos, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí lá se converte 3.000 pessoas. Foi revestido o poder. Os cristãos, os crentes, os apóstolos foram revestidos do poder que Jesus falou no capítulo 1. Mas o que acontece? Os apóstolos saíram de Jerusalém. Os cristãos saíram de Jerusalém. Não. Você vai lendo capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Atos e não tem nada a respeito disso. É só como a igreja se movimentava dentro de Jerusalém. Se reunia todos os dias unânimes no templo para orar, de casa em casa, partindo pão, de maneira que não havia necessitados, porque todos vendiam seus bens e repartiam com todos, tinham tudo em comum. Então estavam ali sempre com alegria e o Senhor acrescentava mais gente. Massa. Lógico que deve fazer uma ressalva, irmãos. Aqui, eu não estou falando que de fato pode ser que dali dos 3.000 convertidos já saíram a galera para suas terras e começaram a testemunhar de Jesus. Amém? Então assim, beleza, o evangelho começou a sair de Jerusalém e foi para Antioquia. Provavelmente a igreja de Roma foi fundada por alguém que se converteu ali em Pentecostes, porque não se sabe quem fundou a igreja em Roma, não se sabe, tá? Mas eu estou falando de intenção, a igreja, os apóstolos em si, tá? Os apóstolos, Pedro, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram as colunas, eles permaneceram em Jerusalém somente. E ali começaram a se desenvolver, e a igreja foi institucionalizada. A gente vai ver no capítulo 6 que, por causa da demanda, por causa que havia muitas viúvas, muitos pobres, muitos órfãos, e na partilha dos bens estava dando confusão, porque as viúvas estavam começando a ser esquecidas. Aí a igreja, já organizada, levanta 7 diáconos, e Estevão estava no meio. Para quê? Para ajudar na partilha, para que fosse organizado. Então aqui a gente entende que a igreja se movia de maneira intencional e organizada dentro de Jerusalém, mas não havia saído. Mas o projeto de Jesus era o qual? Vocês, depois que receberem o poder do alto, serão minhas testemunhas aqui, Judeia, Samaria e confins da terra. Chega capítulo 6 de Atos, não tem nada disso, irmãos. Eu não vou entrar nesses detalhes, amém? Mas no capítulo 6, por que eu digo que está no capítulo 6? Porque no capítulo 6 acontece o início da perseguição da igreja. Estevão é apedrejado até a morte, aí ali começam a perseguir os cristãos, prender e matar cristãos. Ainda não eram chamados de cristãos, mas aqueles que acreditavam no caminho, né? Então, e a partir dali é que a igreja começa a sair. Filipe vai para Samaria, o evangelista, e lá ele começa a pregar, curar, aquela coisa, pessoas recebendo o Espírito Santo e falando em línguas. Ele reporta para Jerusalém, depois Pedro e João vão para lá, e lá eles testemunham. Não, na verdade o batismo só chega com Pedro e João.
de orar e eles começam a falar em línguas. Mas em Filipe curando, as coisas acontecendo, milagre. Então só depois da perseguição é que começa os apóstolos a saírem de Jerusalém. Amém? Foi necessária uma perseguição. Eu não quero entrar nesse viés, mas eu quero que você entenda que havia um propósito de Jesus, ou um propósito de Deus, que ele queria fazer acontecer. Amém? E um desses propósitos, quando ele fala de Samaria, aponta para algo, ou os confins da terra. Qual, pastor? Que os gentios fossem alcançados pelo Evangelho. Os gentios é aqueles que eram gregos ou que eram etíopes, que não eram judeus nem descendentes de judeus. E Deus tinha esse projeto de alcançar eles. E aqui é onde nós estamos, justamente no capítulo 10, onde um centurião, ou seja, um gentil, está orando. E através dessa visão ele manda mensageiros procurar por Pedro, o principal dos apóstolos, na cidade de Jope, que hoje é Haifa, em Jerusalém, mas é já dentro ainda no território, ele é aos arredores de Jerusalém. E o que acontece, irmãos? Havia esse projeto, e Pedro, como principal dos apóstolos, estava meio que barrando isso acontecer. Não havia cristianismo, havia judeus que criam em Jesus. Amém? Não havia cristianismo, havia judeus que acreditavam que Jesus era Messias. Ou seja, pessoas que guardavam o sábado, pessoas que sacrificavam, pessoas que, como é que eu posso dizer, fazia todas as cerimônias judaicas, porém acreditavam que Jesus era o Messias. Mas o projeto de Deus não era fazer um judaísmo cristão. O projeto de Deus não era isso. O projeto de Deus era uma igreja universal, uma igreja católica, no sentido de ser uma só igreja que crê em Cristo. Amém? E quando Pedro está ali na visão em que Deus mostra para ele visão, Pedro, come, mata e come. Qual é a reação de Pedro? Senhor, a racionalidade de Pedro, o intelecto dele, aquilo que ele aprendeu, imediatamente entra numa posição de negação, de resistência a um projeto de Deus. Porque na visão, o que acontece é Deus dizendo, olha, tem coisas que eu já purifiquei, e você não pode chamar isso de impuro. Porque a gente não leu, o desfecho do capítulo 10 é Pedro indo à casa de Cornélio, Pedro pregando para os gentios, e quando ele estava lá orando, o Espírito veio e deu o revestimento de poder lá. O pessoal começou a falar em línguas e profetizar, aquela coisa toda e tal, aquele reteté, e Pedro ficou, cara, até mesmo sobre os gentios o Espírito Santo desceu. Ele volta para Jerusalém, porque foi um escândalo. Ele volta para Jerusalém para repartir aquilo ali, dizer, não, cara, o Espírito Santo também veio sobre os gentios. Era Deus dando um indício de que o projeto dele era esse. Mas o que acontece depois? Pedro, conduzido pela tradição judaica, ainda restringe o Evangelho. Você crê em Jesus? Creio. Pois então circuncida, se torne um judeu para poder ser crente em Jesus. Se manteve dessa forma. Ou seja, o intelecto de Pedro, dos outros apóstolos e dos judeus que acreditavam em Jesus, estava barrando um projeto de Deus. Amém? Isso tudo é só para a gente entender como que às vezes a nossa razão é um impedimento de coisas que Deus quer fazer em nossas vidas.
Isso tudo aqui é só para a gente entender que Deus tem um projeto, e por causa da minha razão, dizer, não, cara, isso aí é errado, isso aí não pode ser de Deus, isso aí não sei, isso aí não tem rumo, não tem futuro e tal. E às vezes a gente está resistindo a um projeto de Deus. Por isso que a pergunta é: até que ponto nos ajuda e até que ponto nos atrapalha? Eu também aqui não estou querendo dizer que agora a gente vai simplesmente de bom grado aceitar todo e qualquer tipo de pregação que trouxerem para nós. Isso não é racionalidade, isso é burrice. Ou, na verdade, não é racionalidade, isso não é apenas fé, é burrice. Devemos sim ter os critérios baseados na palavra, mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso faz bem para o cristão? Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque existe uma pauta que a gente deve discutir em nossas vidas, conosco mesmo. Você com você mesmo precisa discutir. O qual, pastor? O quanto eu confio em Deus. O quanto eu me entrego ao controle dele. O quanto eu me submeto à soberania de Deus. Eu estou falando de bom grado, irmãos. A gente não tem como lutar contra Deus, amém? Amém? Nós não temos como lutar contra Deus. Nós não temos. Mas eu estou falando de bom grado. De você deliberadamente, sabendo com um propósito, você se submeter à soberania dele, ao direcionamento dele, e até que ponto a gente confia nele. Isso é algo que a gente deve negociar conosco, onde nós devemos puxar uma cadeira, você e a sua alma, você e a sua mente, e começar a negociar. Negociar não, vou dizer assim, vamos negociar, mas pensar. Até que ponto eu creio, até que ponto eu questiono, até que ponto eu duvido. Por que eu estou levando essa questão de racionalidade, que Pedro resiste e tudo? Por quê? Porque naturalmente, isso é natural do homem. É natural, irmãos. Tudo o que for novo para você, tudo que quebra o seu padrão de vida, cria resistência. Tudo. Você leva uma rotina, e se de repente acontece algo, ou você fica entre decidir mudar, vamos falar de emprego, por exemplo. Você tem aquele emprego que já te dá uma estabilidade financeira, que já te dá uma previsão daquilo que você pode adquirir, daquilo que você não pode fazer. E aí de repente aparece uma outra oportunidade de emprego, onde você tem que decidir se sai ou se não sai. Qual é a primeira postura que nós temos? E já é até ditado, cara, não troca o certo pelo duvidoso. Sim ou não? Nós já criamos uma atitude de resistência. Eu estou lendo esse texto não para criticar Pedro. Eu não estou criticando Pedro aqui. Eu estou reconhecendo uma característica que é nossa. Eu estou reconhecendo que para nós é difícil aceitar algo que vai contra aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós já temos por certo é muito difícil. Nós temos que desconstruir e começar a construir do zero algo novo. Eu não estou criticando os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Deus é Deus soberano. Ele providenciou Paulo, que espalhou todo mundo. Porque Paulo começou a perseguir e matar, e a galera,
Filipe foi para Samaria, outro foi para outro canto, e ali se espalhou. Deus, por isso que eu estou falando, nós não temos condição de lutar contra Deus. Nós até podemos querer criar ali uma resistência, querer teimar, mas o que acontece é que mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer com que aconteça o propósito dele. O surgimento de Paulo na história da igreja é só porque Pedro não fez o que Deus queria que ele fizesse. Prega para os gentios, Pedro, aqui no capítulo 10, pregou, deu certo, o Espírito veio, e por que ele não continuou pregando para os gentios? Se na casa de Cornélio ali ele pregou, a galera acreditou e eles foram cheios do Espírito Santo, por que não continuou o projeto de pregar para aquela galera que não era judia, que não era de tradição judaica? Pelo contrário, ele voltou para Jerusalém, tentando se justificar porque aquilo aconteceu. Então tal que no capítulo 15, Paulo vai para Jerusalém para discutir esse assunto. E aí, meu irmão? Quem é grego que se converte vai ter que circuncidar? Por quê? Se eles sem circuncidar, o Espírito Santo já encheu eles, qual a necessidade de circuncidar? Qual a necessidade de guardar o sábado? Então, por isso, por essa negação, vamos dizer assim, Paulo surge, espalha todo mundo, depois se converte e se torna um apóstolo dos gentios. Em Atos, na escola de Atos, a gente vai aprender mais profundamente essas coisas, né? Já é um aperitivo para você já se animar para a escola de Atos. Mas aqui, o que acontece? Eu não estou criticando, eu estou reconhecendo que é uma característica nossa. Nós somos resistentes a tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, que nos tira da nossa zona de previsibilidade. Nós temos a mania de querer prever tudo o que acontece conosco. Se nós não temos a condição de ter uma certa certeza, que nunca a gente tem, mas na nossa cabeça a gente tenta se convencer de que, cara, enquanto eu não tiver uma certa certeza, eu não vou fazer. Isso é normal, isso é normal. Para mim ir para o trabalho que hoje eu estou, foi necessário 3 vezes o colega meu chegar: cara, abriu mais uma vaga aqui, tu vem? Eu vou não, cara, eu não vou colocar em jogo o tempo que eu tenho com a igreja, com aquilo que Deus está me conduzindo para ir. Eu não tenho nenhuma segurança. Essa vaga de emprego aí é só para a pandemia. Quando a pandemia acabar, provavelmente vai demitir a galera que vai estar nessa função aí e tal. Aí depois de novo, rapaz, abriu de novo, tu vem? Eu disse: vou não, cara, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu queria ter a segurança de que acabou a pandemia, eu ia estar empregado. Porque, cara, ia durar, vamos supor, a minha previsão na época era de que a pandemia duraria mais ou menos 1 ano ainda para frente. Era de outubro, iria até outubro desse ano, por exemplo. Não, na verdade não era isso, era até metade, mas uns 6 meses, por exemplo. Eu acreditava que com 6 meses a pandemia já ia dar uma acalmada, e a galera ia sair demitindo os empregos temporários, né? Eu disse: cara, aí eu vou ganhar um salário durante 6 meses, eu vou começar a querer comprar as coisas, e depois? Eu disse: não vou não, cara. Vou me manter aqui, aconchadinho aqui mesmo, ganhando quase nada, ali só quando aparecesse um serviço de fotografia, tudo e tal. Vou manter aqui, mas eu vou estar estável, vou estar seguro. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quem está seguro em algum emprego se não é concursado? Só concursado hoje tem um pouquinho mais de estabilidade no emprego. Quem aqui que trabalha de carteira assinada que tem alguma segurança no trabalho? Porque se dá uma doida no chefe, no patrão, se tu pegar ele num dia ruim, ele vai mandar tu pegar tuas contas, meu irmão. E aí? Ninguém tem segurança, mas na minha cabeça
Não, eu tenho que ter pelo menos um pouquinho de segurança. É tão tal que na terceira vez eles, cara, meu colega, abriu de novo aqui uma vaga aqui. Eu disse, não, cara, eu já fui, olha só, eu já fui, não, cara, não sei o que, tal, já fui igual o Pedro, né, na resistência. Ele disse, não, cara, mas agora é pro marketing. Para quem não sabe, eu trabalho no marketing do Colégio Objetivo. E aí eu disse, o marketing, quando acabar a pandemia, vai ficar. Então eu não vou ser demitido porque acabou a pandemia. Dá certo. Então eu estou falando de uma característica que é nossa. E isso é saudável até certo ponto. Por quê, pastor? Porque nos dá essa prudência, nos dá uma certa cautela que é necessário. A gente também não pode ser inconsequente. Amém? Só que se nós não tomarmos cuidado, ele vai roubar o espaço de algo que é fundamental na vida do cristão. O que, pastor? A fé. A fé é fundamental para nós, irmãos. A fé é algo que sem ela, já disse o apóstolo Tiago, é impossível agradar a Deus. Por isso a pergunta: até que ponto a nossa racionalidade ajuda e até que ponto ela nos atrapalha? Às vezes a nossa racionalidade excessiva impede que nós avancemos e alcancemos algumas coisas em Deus. A igreja na Europa, ela entrou numa grande crise depois que a racionalidade humana ganhou o ponto mais alto na sociedade, depois do iluminismo. Estávamos na Idade Média, onde a fé era o centro de tudo, Deus era o centro de tudo, toda a vida era regida através da crença em Deus. Eu estou falando do contexto europeu, amém? Porque a igreja católica, ela dominava tudo. Na verdade não havia, só havia a igreja católica, não havia protestantes, não havia nada, até o século XV. Então só havia a igreja que dizia, olha, se fizer isso aqui vai para o inferno. E o povo que olhava para Deus e governava. E depois do iluminismo, onde a racionalidade humana, aqui conversa de Deus, nada, Deus nem existe. E aí começa uma queda de fé na Europa, por conta da racionalidade que tomou conta dos seres humanos. E hoje você vai para a Europa, irmãos, a igreja de John Wesley, que era uma igreja que era super lotada, hoje tem, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas. Um templo gigantesco que é só um lugar mais de visitação do que uma igreja. Um lugar de buscar a Deus. Então a gente deve pensar. O convite que eu estou te fazendo hoje é, sabendo que nós somos tendenciosos a resistir, a calcular, a sermos racionais, principalmente quando se trata da nossa fé em Deus, estou te fazendo um convite a começar a adestrar um pouco mais isso. A racionalidade. Por quê, irmãos? A nossa racionalidade é um termômetro de quanto nós confiamos em Deus. Por exemplo, Jesus está fazendo pesquisa de voz sozinho. Quando Pedro escuta a voz, olha só, ele sabe quem está falando com ele, sim ou não? Se você tiver reparado na leitura, quando ele escuta a voz falando com ele, Pedro, levanta, mata e come. Qual é a resposta dele? Senhor, jamais comi
algo impuro. Ele sabia quem estava falando com ele, sim ou não? E a racionalidade de Pedro faz o que com ele? Questionar a voz de Deus. Se Deus disse, Pedro, levanta, mata e come. Se ele cresce, se ele não tivesse o crivo da racionalidade, ele tinha levantado, matado e comido. Sim ou não? Mas ele foi primeiro pensar, não, ali é um porco. A lei de Moisés diz que eu não posso comer porco. Então, se eu comer porco, eu vou estar desobedecendo a lei de Moisés. E se eu desobedecer a lei de Moisés, eu vou ter que fazer um sacrifício de perdão de pecado. Eu vou ter que gastar dinheiro com uma novilha, ou com um cordeiro, com um cabrito, levar para o sacerdote. Não, velho, vou comer não. Vou ter esse gasto todinho só para comer. Tá dando para entender o raciocínio? Atrapalha. Não que aquilo eu estou usando, eu entendo que aqui era uma visão apenas para alertar Pedro porque aconteceria nos próximos dias. Amém? Era só para depois ele entender. Ah, e você vai ver no texto. Ah, cara, por isso que eu tive a visão. Tá dando? Eu sei disso, mas eu estou tentando criar de uma maneira didática um raciocínio para você entender como é que é essa questão da racionalidade. A mesma coisa que eu fiz, cara, se eu for para esse emprego lá, na época era só para gravar as aulas, que estava tendo só aula online, né? Aí eu fiquei, cara, eu vou para gravar aula, mas aí daqui uns dias as aulas voltam presencial, não vai ter mais necessidade de gravar aula, eu vou ser demitido. Então, para evitar toda essa coisa, toda essa volta toda, eu não vou não. Deixa outra pessoa aí. E às vezes Deus vem, traz uma palavra para a gente vai fazer esse cálculo todinho. Deus chega e diz, ó, eu estou querendo levantar você para fazer isso, assim, assim. Você vai pensar, cara, eu não sou tão obediente à palavra. Eu erro pra caramba ainda. Eu acho que essa pessoa não está falando de Deus, não. Às vezes, né, a missionária vem cheia de... O Senhor está te levantando assim, assado. Sei não, velho. Porque do jeito que eu estou aqui, não sei não, que é Deus que está falando, não. Porque a gente vai pensar, pô, cara, semana passada eu falei nisso. Ontem mesmo eu discuti com minha esposa, com meu marido, que eu só não bati nela porque eu não ia ser preso. Aí chega no domingo, Deus vem me dar uma palavra dessa. Não. A gente fica calculando as coisas. E o convite nessa noite é justamente começar a adestrar esse lado nosso. E começar a confiar mais. E começar a acreditar mais no que a Bíblia diz. Saca só, Ezequiel capítulo 37 vai falar da visão do vale de ossos secos. Deus mostra um vale onde só tinha ossos, e a palavra diz sequíssimos. Ou seja, não tinha nenhuma célula viva. Porque hoje em dia estão descobrindo, né, umas ossadas aí que ainda tem material orgânico ainda. Então ele estava falando que se era sequíssimo, não tinha nada, irmão, só osso mesmo. Do jeito que é os esqueletos aí nos desenhos. E aí o Senhor chega para Jeremias, ou para Ezequiel, e diz: Ezequiel, cara, é possível que esses ossos, do jeito que estão aí, volte à vida? Ezequiel foi meio termo, né? Ele não foi igual Pedro, disse não. Ezequiel foi mais meio termo, né? Ele não disse que não, mas também não disse que sim. Ele disse, tu sabe, sim. Ele foi menos resistente. Ele não quis arriscar dizer que não, mas também, se eu disser... Mas olha a racionalidade humana aqui de novo. Se eu disser que não, eu vou estar negando a fé no Deus que eu tenho. Se eu disser que não, ele pode vir aqui me fulminar, meu irmão. É Deus de Israel, cara.
É Deus que matou lá os caras porque acenderam, esqueci o nome agora, irmãos. Uzá, eu acho que era, não, Uzá é da arca. Eu esqueci lá, os filhos de Arão. Só esqueci o nome, mas eles eram filhos de Arão, que foram trazer incenso lá no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo, e Deus foi lá e matou. Se eu disser que não, ele pode me matar aqui. E se eu disser que sim, ele vai dizer que não. E se ele disser que não, se eu disser que sim, eu não vou pagar esse mico não. Então, Senhor, tu sabe se pode ou não. A racionalidade ainda, só que meio termo. E às vezes nós somos assim, alguns são mais, né, meio termo. Eu acredito, mas também não sei. Mas Deus disse, pois profetiza. E acontece, se você lembra do texto, e começou a criar tendão, e depois músculo, e depois pele, e eles ficaram em pé, e depois agora profetiza que o espírito de vida venha, e depois veio, encheu, e se tornaram seres viventes novamente, na visão. Mas eu estou tentando fazer assim, nós temos essa tendência a calcular muito, e a gente tem que caçar um ponto em que a nossa fé seja saudável e que a nossa racionalidade seja mais saudável ainda, a ponto de não roubar a nossa fé, a nossa confiança no Deus que nós temos. Amém? É isso que nós devemos alimentar, irmãos. É difícil? É doloroso? Mas é necessário. É necessário. A missionária Tayane pregou a respeito de Tomé, explicando. Tomé, irmãos, ele não é que ele era incrédulo. Ele até cria, mas a racionalidade dele falou mais alto. Como a missionária destacou, ele até estava disposto a morrer junto com Jesus quando ele volta para ressuscitar Lázaro. Mas talvez ele acreditava na doutrina, se eu não me engano, dos essênios, que não acreditavam de jeito nenhum em ressurreição. Como é que o cara não acredita em ressurreição e chega a notícia de que Jesus ressuscitou e ele vai simplesmente acreditar? Não dá, é difícil. É a mesma coisa, às vezes, que a gente vai chegar e a gente comete uma falha que para nós é impossível a gente deixar. Para nós. Mas se nós confiamos em Deus, de que Ele é capaz de nos libertar disso, seremos libertos. Porque a gente vai deixar de calcular se é possível ou não. E aí nós temos um exemplo para a gente já encerrar. Quem? Nada mais, nada menos do que o pai da fé. Olha só, quando nós temos uma total confiança, que a nossa fé, ela é tão forte, ela muda a postura da pessoa. Abraão estava lá na sua tenda, fazendo alguma coisa, não vou dizer assim, eu estou só trazendo o texto. Deus chega para ele: Abraão, vai lá para o Monte Moriá, leva Isaac. Beleza, Senhor, nós vamos oferecer o sacrifício. Ele já sabia a lei do sacrifício, tá? Ainda não era lei, mas no capítulo 17 de Gênesis, Deus ensina a ele o sacrifício, tá? E é lá onde vem um redemoinho de fogo, consome o sacrifício que ele montou, o altar, e ele cai num sono profundo, e depois dali vem a promessa de Isaac, do nascimento de Isaac. Provavelmente naquele momento Deus revitalizou ele para poder ter Isaac. Então ele já sabia o sacrifício. Então Deus chega para ele: Abraão, sobe o Moriá e leva Isaac. Beleza, Senhor, o que é que o Senhor quer de sacrifício? O que é que eu ofereço de sacrifício? Abraão, cara, eu sei que tu sabe que deve sacrificar um boi, um novilho, um cordeiro,
Pode ser que se a pessoa não tem um cordeiro, pode ser um cabritinho. Se a pessoa não tem um cabritinho, pode ser até uma pombinha. Mas dessa vez não é nada disso, é Isaac. Qual a postura de Abraão? Qual foi a postura de Abraão? Se ele fosse um cara dominado pela racionalidade, por aquilo que ele já aprendeu e tudo, como Pedro, o que é que ele diria? Não, Senhor. Eu nunca vi o Senhor dizer que sacrifica seres humanos. Nunca ouvi. O Senhor nunca me pediu ser humano. Pelo contrário, o Senhor mandou foi eu sair da minha terra pagã e lá eles se ofereciam. O Senhor me mandou foi eu sair de lá e agora o Senhor vem pedir um sacrifício do meu filho, que já tive com 100 anos, 25 anos depois que o Senhor me prometeu. Não, Senhor, peraí. Não. Será se Abraão não pensou? É lógico que ele pensou. É lógico que ele estava calculando. É lógico que ele estava, cara, poxa, velho, 100 anos de idade, 25 anos eu servindo esse Deus, para quando ele me dá um filho, ele vai pedir como sacrifício, velho. Não, cara. Com certeza ele pensou esse tipo de coisa. Mas ele estava tão adestrado à sua natureza que ele deixou consigo mesmo de ser garoto. Ei, colega, bora ali. Fazer o quê? Bora sacrificar o Senhor. E Isaac foi também calado. Eu acho que ele já sabia também. Eu acho que ele já tinha uma certa entendimento. Porque se ele não estava levando nenhum animal, o que a gente vai sacrificar, cara? O sacrifício é de cordeiro, é de novilho, é animal. A gente não está levando nenhum animal. Está errado esse negócio aqui. Mas também ele vai e segue. Por que que Abraão faz isso? Porque a fé dele já estava tão fundamentada que ele acreditava que se Deus permitisse ele sacrificar, ele poderia dar outro. Deus não fez ele ter um filho com 100 anos de idade? Qual é o impedimento dele dar outro com 110? Está dando para entender, irmãos? O convite que eu te faço nessa noite é superar a nossa racionalidade em fé, em confiança de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que conseguimos pensar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu consigo calcular. E o desafio é você sentar consigo mesmo e começar a dizer: não, cara, eu confio no Deus que eu sirvo. E eu te digo com toda franqueza, a racionalidade é boa, nos protege de heresias, nos protege. Mas ela também pode nos privar de muitas coisas em Deus. Tem coisas que a gente só vai viver em Deus se a gente literalmente perder as estribeiras e confiar nele plenamente. Tem milagres que a gente só vai viver se a gente deixar totalmente a nossa razão de lado e embarcar na loucura da fé. Mas a gente só vai conseguir perder as estribeiras para confiar plenamente em Deus se a gente começar pouco a pouco treinar a nossa consciência a não boicotar a nossa fé. Amém, irmãos? Só um exemplo. Existe a galera que é sensacionista. O que é sensacionismo? Eles não acreditam que as línguas que se falam hoje sejam reais.
não acredita mais que existem revelação ou profecia, não acredita mais em nada dessas coisas, porque não acontece com eles, amém. Mas esses sinais só seguem quem? Os que crê. Se a pessoa não crê nele, é lógico que não vai se manifestar nele. Então, enquanto eles ficam na racionalidade de que não, isso aí não existe não, cara, isso aí é só coisa de pentecostal, isso aí não existe não, é lógico que eles não vão viver. Vai impedir deles serem salvos? Não, mas vai privar eles de ter a experiência de olhar para uma pessoa bem aqui e Deus dizer, olha, assim, assado está acontecendo com ele, e fala para ele que se ele fizer desse jeito as coisas mudam. Eles nunca vão viver isso, irmãos. Por quê? Porque a racionalidade deles impede. Então, nessa noite, o desafio para nós é ter maturidade para não nos privar de viver coisas em Deus por causa da nossa razão. Amém, irmãos? Não limite da sua fé. Não limite a sua confiança em Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não deixe de viver o propósito de Deus porque você está pensando se vai dar certo ou não. Não deixe de viver o propósito de Deus se você achar para ficar pensando, ah não, mas e se der, e se não der, e se acontecer, e se não acontecer. Meu irmão, Deus é soberano. Se der certo, deu. Se não der, Ele é soberano. Pelo menos você confiou nele. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. E eu te peço que o Senhor nos faça entender profundamente até que ponto a nossa racionalidade ajuda e até que ponto ela nos atrapalha. Nos dê maturidade, ó Deus, de podermos sentar conosco mesmo e parar para analisar. Eu confio em Deus, eu confio na sua palavra, ou eu ainda vou perder tempo de ficar calculando se é de Deus ou se não é, se é para fazer, se não é. Mas nos dê sabedoria de entender o que de fato é fé e que nos ajuda e o que é só emocionalismo. Então, a minha oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor nos dê discernimento. É o que nós precisamos para julgar a nossa racionalidade e alimentar a nossa fé. É discernimento, Jesus. E não nos deixa ficar limitados e nos privar daquilo que o Senhor tem para nos oferecer por conta da Bíblia que já está escrita, por ficar pensando, ficar calculando, racionalizando. Mas me dê fé suficiente para acreditar que o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. E me dá a sabedoria para entender que existem coisas que o Senhor não vai fazer no meu lugar. Então nos dá, Pai, sabedoria nessa noite. Nos dá discernimento e entendimento dos teus projetos, para que nós nos movimentemos dentro daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Ah, Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Que a palavra de hoje, Deus, seja como